nós temos, na história das campanhas eleitorais do Brasil, vários momentos. Períodos em que a campanha não tinha nem pé nem cabeça, cada um fazia uma coisa diferente, épocas em que podia-se usar a televisão largamente, outras épocas que não, etc. Mas há um momento em que a legislação passou a cuidar das campanhas eleitorais no Brasil, e especialmente na televisão, por causa da centralidade que a televisão ganhou na política em geral, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, a partir de 89, inaugura-se no país uma maneira de se fazer campanha eleitoral televisiva, através da televisão, tendo a televisão como carro-chefe. Inaugura-se aí uma linguagem, uma gramática própria e uma maneira de conversar com o telespectador, com o eleitor. Aí a campanha passa a ter duas funções básicas através da televisão. Primeiro, ela tem que ser densa, politicamente densa, com uma linguagem simples, com uma linguagem não sofisticada, com uma linguagem capaz de fazer todos entenderem a proposta do candidato, a proposta do partido. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma estética, uma linguagem estética do entretenimento. Ou seja, ela tem que, ao mesmo tempo, passar a mensagem política e passá-la de forma agradável, como nós estamos acostumados a ver na própria televisão. Estamos perto de completar 29 anos sem votar para presidente da República. Depois de muitas lutas, depois de muitas greves, cassações, depois de muitas prisões, muito sofrimento, depois de muitas frustrações, nós conquistamos o direito de votar para presidente da República. A partir do dia 15 de novembro, vai pesar no ombro de cada um de nós. Ou melhor, vai pesar nas nossas costas a responsabilidade de dizer ao mundo e ao Brasil que Brasil que a gente quer para nós e para os nossos filhos. É bem verdade que às vezes você não gosta dos programas políticos da televisão. É bem verdade que você prefira uma novela ou prefira um programa humorístico. Mas é bem verdade que por mais chato ou cansativo que seja um programa de televisão, é melhor do que os desfiles militares que nós nos habituamos a ver durante 23 anos. Nesse instante, é importante cada um de nós começar a perceber que votar é muito mais sério do que mudar um canal de televisão. Porque mudando um canal de televisão e não encontrando o filme que você gosta, você pode mudar para outro canal. E se não gostar, desliga. Votando errado, você vai ter que esperar 5 longos anos para poder mudar de canal. Está no ar uma estação de TV diferente. Uma emissora da Frente Brasil Popular. Aqui você vai ver Povo Repórter, um jornalismo do jeito que o povo gosta. Você vai saber como os banqueiros ganham com a inflação. Isso aplica onde? No overnight. E como o povo perde com a inflação. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? Passa o tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra donar, e sempre muito sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, lua lá, brilha uma estrela, lua lá, desce a esperança, lua lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, lula lá, com sinceridade, lula lá.
Minha voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que juntos construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Minha voz é agora também a sua voz. Começamos sozinhos, o povo e eu, sem o apoio de nenhum grupo, de nenhum político, de nenhum empresário. Sozinhos enfrentamos os marajás, sozinhos denunciamos a corrupção. Sozinhos lutamos contra tudo isso que aí está e que irá acabar para sempre em nosso país. A primeira pesquisa Datafolha desse segundo turno revela: Collor tem 50% da preferência dos mais pobres. O candidato do PT tem a preferência de 46% dos mais ricos. O candidato do PT fala muito dos pobres, mas é Collor quem tem a confiança e o voto dos pobres. Para quem quer emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Fernando Henrique, presidente. Por todo o Brasil, essa mão e esse gesto começam a fazer parte da vida dos brasileiros. Símbolo da campanha de Fernando Henrique para presidente, ela representa 5 grandes metas do candidato: emprego, saúde, educação, segurança e agricultura. E você sabe que hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa ficar na mão certa. O preço do pãozinho está comemorando o seu primeiro aniversário. Faz um mês que ele não muda. Feliz aniversário, pãozinho. Bom começo, Brasil. Tem gente no Brasil que gosta de dizer que as coisas são complicadas para que as soluções pareçam radicais. Não precisa nada disso. O que o Brasil precisava era de estabilidade. Com os preços subindo todo dia, você não conseguia governar o seu salário. A dona de casa não conseguia governar a sua casa. E ninguém conseguia governar esse país. Agora é diferente. Nós começamos a ter estabilidade, a ter sossego. E agora podemos fazer um plano social para melhorar a vida das pessoas, para consertar a saúde, para melhorar a educação, para fazer a reforma agrária, para encontrar solução para o problema da previdência, para gerar mais emprego para quem precisa. Se alguém lhe disser que tudo isso é impossível, você sabe que não é. Na verdade, com o Plano Real, nós fizemos a primeira coisa que os outros diziam ser impossível. Nós acabamos com o primeiro bicho de 7 cabeças. Em 1970, eu estava iniciando a minha vida sindical. E toda vez que a gente ia reivindicar salário, Delfim Neto, que era ministro da Fazenda, dizia o seguinte: esses trabalhadores não são patriotas, esses trabalhadores são radicais, porque primeiro nós temos que fazer o bolo crescer, e quando o bolo crescer, nós vamos distribuir. Pois bem, o bolo cresceu de 1970 a 1980. E quando a gente pensava que ia ter a nossa fatia, eis que eles comeram o bolo e nós ficamos sem nada. 1994, a história se repete. Agora estamos em 1994. Outra vez, eles fazem um plano econômico e falam para os trabalhadores: primeiro, nós temos que estabilizar a economia, para depois começar a distribuir, para depois começarmos a fazer o resto. Olha, que resto? Para o trabalhador que está desempregado, o primeiro é o emprego. Para o trabalhador que ganha pouco, o primeiro é o aumento de salário. E eles não se preocupam com isso porque nunca ficaram desempregados ou porque nunca ganharam pouco. Eles não sabem o que é um trabalhador que já comeu carne e no açougue comprar meio quilo de pé de frango. Eles não sabem o que é o trabalhador chegar no domingo e comprar meio quilo de pescoço, que outro dia era comida para cachorro e hoje é comida de trabalhador que não pode comprar mais nada. É por isso que nós não podemos esperar, porque todos eles falam: esperem, esperem. Nós esperamos. E quando termina o mandato deles, nós estamos piores e eles estão melhores. É por essas e outras, meus companheiros, que eu vou ganhar essas eleições, porque o povo já não suporta mais mentiras e a verdade prevalecerá. Ele deu um rumo a esta nação e está fazendo o Brasil avançar.
Nos últimos 40 anos, ele é o primeiro presidente brasileiro, eleito diretamente pelo povo, a terminar o seu mandato. Porque é um homem equilibrado e preparado. Sabe unir, sabe dialogar e sabe realizar. Por isso, é respeitado aqui e lá fora. Um presidente, um líder, um pulso firme num mundo turbulento. Lembra do tempo que você fazia a compra de mês porque os preços no supermercado subiam todo dia? Quando você saía correndo para encher o tanque porque a gasolina ia aumentar? Lembra o tempo que o proprietário da sua casa te ligava de 3 em 3 meses para aumentar o aluguel? Pois é, não faz muito tempo não. Faz só 4 anos. E se você não quer esse tempo de novo, é bom pensar direito em quem vai votar nessa eleição. Caravana da Cidadania, uma viagem ao coração do Brasil. Em 93 e 94, Lula percorreu mais de 110 mil quilômetros. Conheceu de perto todos os estados. Em lugares que nenhum político jamais visitou, ele conheceu e sentiu com cada homem e cada mulher seus problemas e dificuldades. Ali surgiram soluções para o Brasil que hoje fazem parte do programa de governo de Lula. O Brasil que conhece o Brasil. Jornal do Brasil. Brasil e FMI conversam há um mês. Correio Popular. Brasil negocia com o FMI desde agosto. Você sabe o que é o FMI? É o Fundo Monetário Internacional, um órgão que existe não para ajudar países a sair da crise, mas para garantir que os banqueiros internacionais recebam suas dívidas. Todas as vezes que um país recorreu ao FMI, teve que cortar gastos na saúde e educação. Teve que aumentar juros e impostos. Resultado: recessão e desemprego. É ou não é um pacote monstruoso que este governo está preparando para após as eleições? Ah, os assessores reclamaram também que a gente não pôs a fala inteira do presidente sobre os aposentados. Atendendo a pedidos, aí vai ela. Para que realmente aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Me aposentei com 52 anos de idade, trabalho desde os 12 anos e é inadmissível um presidente a público chamar o seu povo de vagabundo. Serra conhece a vida parlamentar a fundo. Sabe como conseguir recursos para tirar as ideias do papel. Foi deputado federal 2 vezes, tendo sido considerado pelo Ibope o deputado mais atuante do Brasil. Já Lula desistiu de ser deputado. Enquanto Lula, de lá para cá, concorreu várias vezes querendo ser presidente, Serra se preparou para ser presidente. Enquanto Lula, em 92, não exercia nenhum cargo público após ter perdido a eleição para Collor, Serra, em seu segundo mandato como deputado, teve um papel de extrema importância no impeachment de Collor. Em 94, enquanto Lula, mais uma vez querendo ser presidente, disputava a eleição com Fernando Henrique, Serra era eleito senador, o mais votado do país. Enquanto Lula, na sua campanha, era contra o Plano Real, Serra lutou para que o Real desse certo. Em 98, enquanto Lula, mais uma vez, querendo ser presidente, concorria com Fernando Henrique, Serra assumia o Ministério da Saúde e, graças ao seu preparo e à sua experiência, fez um trabalho que mudou a vida de milhões de pessoas. Por isso, foi eleito em 2001, pelo Fórum Mundial, o melhor ministro da saúde do mundo. Com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque eu sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Eu procurei o pessoal do Lula e pedi para vir aqui fazer esse depoimento. Para dizer o quanto eu estou chocada com o uso do terrorismo, com o uso do medo, numa campanha para presidente da República do meu país. Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher. Que tipo de país você quer para ele? Se você não muda, o Brasil também não muda.
foi assim que o grande líder sindical se transformou no maior líder popular da história do Brasil. Conhecido, admirado e respeitado nos 4 cantos do mundo. Par conséquent, Lula représente... Viagens, debates e conferências internacionais na França, Alemanha, Portugal, Cuba, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, deram a Lula, nesses 22 anos, uma outra dimensão. Durante todo esse tempo, ele acumulou enorme experiência e notável conhecimento. Boa noite, Brasil. Quero começar meu programa de hoje agradecendo a minha equipe, que durante praticamente todo esse ano esteve ao meu lado, dando cada um o melhor de si, para que pudéssemos ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. Quero aproveitar para dizer também aos empresários que o Brasil precisa muito deles para esse grande desafio de voltar a crescer, gerar empregos e exportar. E que eles terão da minha parte todos os incentivos necessários. Mas quero dizer também claramente que esse será o país da produção e não o país da especulação. O país do trabalho sério, do lucro justo e não o país dos aproveitadores, dos sonegadores, dos agiotas que sugam nosso povo e nossa economia. Talvez por isso tenha tanta admiração pelo senador mineiro José Alencar, o meu vice, um dos maiores e mais sérios empresários do Brasil, que lutou e venceu de forma independente e que hoje exporta 50% de sua produção, trazendo divisas e gerando nas suas fábricas mais de 16 mil empregos diretos. É Lula de novo com a força do povo. É Lula de novo com a força do povo. Não adianta tentarem me calar. Nunca ninguém vai abafar a minha voz. Quando o povo quer, ninguém domina. O mundo se ilumina. Nós por ele. Ele por nós. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo presidente. Ele sabe governar com coração. E governa para todos. Com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo. E tem a cara da gente. São milhões de Lulas povoando esse Brasil. Homens e mulheres. Noite e dia a lutar. Por um país justo e independente. Onde o presidente é povo. E o povo é presidente. É Lula de novo. Com a força do povo. Meus amigos e minhas amigas, em todos os países que eu ando, escuto elogios ao Bolsa Família. Muitos países pensam em copiá-lo. Por que este sucesso? Porque o Bolsa Família é o maior e mais eficiente programa de transferência de renda do mundo. Ele serve tanto para diminuir a miséria, como para ativar a economia e o consumo popular. É um instrumento contra a fome e, ao mesmo tempo, a favor da educação e da saúde. Não é um gasto, mas um investimento na qualidade de vida do nosso povo. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou: só em 2004, 3 milhões e 200 mil brasileiros saíram da miséria. O índice de desigualdade social é o menor dos últimos 29 anos. E o Bolsa Família foi decisivo para isso. Geraldo Alckmin, médico, prefeito, deputado, governador. Mais de 30 anos de vida pública. Uma carreira construída passo a passo. Um governante aprovado pelo povo. Um presidente do tamanho do Brasil. Ampliar o Bolsa Família. Eu vou manter e ampliar o Bolsa Família. Vou aumentar a fiscalização para evitar injustiças. Mas no Bolsa Família só se mexe para melhorar. Principalmente no Nordeste, onde estão as famílias que mais precisam. Você já prestou atenção no que o Lula promete e no que acontece de verdade? Veja só o que o Lula disse no seu primeiro programa deste segundo turno. Quero, antes de tudo,
fazer uma campanha de paz sem baixarias. Pois bem, na mesma semana, o próprio Lula saiu espalhando boatos sobre Geraldo Alckmin. O PT atacou até a família do Geraldo. Isso é fazer campanha limpa? Por que o Lula não chama os amigos dele do PT e manda esclarecer de onde veio o dinheiro para prejudicar Geraldo Alckmin? Faz mais de um mês e Lula disse que não sabe de nada. Agora veja mais essa que o Lula dizia em 2002 para pedir o seu voto. Se eu ganhar as eleições, todo mês os ministros vão ter que prestar conta, porque nós vamos cobrar de cada ministro o que está acontecendo em cada área. E você lembra o que aconteceu? Zé Dirceu, denunciado como chefe da quadrilha do Mensalão, ministro de Lula. Palocci, acusado de crime no caso do caseiro, ministro de Lula. Humberto Costa, denunciado pela justiça no caso da máfia dos vampiros, ministro de Lula. Anderson Adalto, um dos 40 denunciados no Mensalão, ministro de Lula. Luiz Guxiquem, outro denunciado no Mensalão e que continua ministro de Lula, pago com o seu dinheiro. E Lula disse que não sabia de nada. Em 2002, o povo brasileiro se uniu para escrever uma nova história e elegeu um operário presidente. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor Luiz Inácio da Silva. Deu tão certo que em 2006 o Brasil voltou a se unir para reeleger Lula. Agora, em 2010, o Brasil está se unindo de novo para se despedir de Lula. E mais uma vez, fazer o que nunca se viu antes. Eleger uma mulher presidente do país. É assim que vamos seguir fazendo história. Porque o Brasil mudou e quer seguir mudando. Ele veio primeiro. Ela veio depois. Ele veio primeiro. E ela veio depois. Ele veio primeiro. Ela veio depois. Ele veio primeiro. Agora, ela é que vem depois. Uma coisa leva a outra. Com Lula, o Brasil mudou. Com Dilma, vai seguir mudando. O caminho para a gente erradicar a miséria no Brasil é esse. Levar o Bolsa Família para quem precisa. Expandir o emprego e os cursos de capacitação profissional em todo o país. Fortalecer a agricultura familiar. Realizar obras que criem uma nova dinâmica econômica e social nas regiões mais carentes. E investir boa parte das riquezas do pré-sal no combate à pobreza. É assim que vamos vencer a desigualdade social e fazer do Brasil um país muito mais forte. Vendida por Serra e FHC. Telebrás. Vendida por Serra e FHC. Light. Vendida por Serra e FHC. Eles venderam dezenas de empresas brasileiras. E agora estão querendo voltar ao poder, já pensando em privatizar mais uma riqueza do povo brasileiro. Pense nisso. Dilma presidente, para o Brasil seguir não privatizando. Paulo, 14 de setembro de 2004. Eu, José Serra, comprometo-me, se eleito prefeito do município de São Paulo, cumprir os 4 anos de mandato na íntegra, sem renunciar à prefeitura para me candidatar a nenhum outro cargo eletivo. Esse documento foi assinado por Serra, mas ele abandonou a prefeitura para disputar a eleição de governo. Que valor tem a palavra de um presidente que transforma seus valores e seus compromissos numa mera bolinha de papel? Coragem não é não ter medo. Coragem é correr o risco mesmo tendo medo. O caso do genérico foi difícil, sem dúvida. Eu fiquei com medo que não desse certo. Mas aí, você tem que enfrentar o medo. Esse é José Serra. E esse é o jeito dele enfrentar os desafios. Quando precisou peitar os grandes laboratórios para fazer o genérico, o Serra foi lá e mandou ver. Lembra da AIDS? Pois é. Há 10 anos, a doença ameaçava virar epidemia no Brasil. Mas aí veio o Serra e fez o melhor programa da AIDS do mundo. Campanha de prevenção na TV, parceria com 600 ONGs no país inteiro, 200 milhões de preservativos distribuídos num único ano, hein? A gente deve isso a ele. Nós devemos ao Serra ter o nosso trabalho de volta, ser alguém na vida, poder sonhar de novo. Antes, o coquetel anti-AIDS custava uma nota.
Naquela época, o medicamento era só para rico. De novo, o Serra enfrentou os laboratórios e o preço do remédio caiu. Com isso, foi possível garantir tratamento de graça para 100% dos portadores do HIV, hein? O Serra já foi deputado, senador, ministro, prefeito e governador. Já a Dilma... Opa! Olha só quem está escondidinho aqui dentro. Os brasileiros lutaram muito para reconquistar a democracia. Um regime que é o da liberdade e da tolerância. Por isso, é inaceitável o que aconteceu nesta quarta-feira no Rio. Serra estava andando no calçadão de Campo Grande. Uma caminhada pacífica e calorosa. De repente, militantes do PT aparecem para impedir Serra de fazer campanha. Em pouco tempo, chegam mais cabos eleitorais da Dilma. Começa a violência. Serra é atingido na cabeça e, agredido, deixa o local. Nós temos um desafio enorme. O povo sempre quer mais e merece o melhor. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Eu pedi a Dilma para encerrar este programa dizendo 2 palavras sobre o meu querido companheiro Eduardo Campos. Nós dois temos um afeto de pai e filho. Por isso, sinto uma dor imensa por sua perda. Sua luta sempre foi e continuará sendo a nossa luta. E suas últimas palavras precisam ser incorporadas pelo povo brasileiro. Nunca, jamais desistir do Brasil. É assim, Eduardo, que vamos guardar sua memória para sempre. Pessoal, na perspectiva oblíqua, para onde convergem os 2 pontos de fuga? Ninguém? Houve um tempo no Brasil Professor, em que era impossível ver filha de pedreiro estudando em uma universidade particular. Não sei se a gente escolhe com 2 ou com 3/4, hein? O que vocês acham? Ô, meu amigo, eu tava esperando. Vai, Paulo. Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver família pobre sendo dona da própria casa. Senhor, aqui, ó. Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver porteiro viajando de avião. Mas depois de Lula e Dilma, não existem mais pessoas invisíveis no Brasil. Na linha do horizonte. As portas estão se abrindo para todos. Agora, muito mais mudanças virão pelas mãos de quem já provou que sabe mudar para melhor o Brasil. Dilma, mais mudanças, mais futuro. O país foi surpreendido ontem com gravações dos depoimentos à justiça de 2 indivíduos presos pela Polícia Federal no meu governo por envolvimento em atos de corrupção. Todos sabem que tenho tolerância zero com a corrupção e deixei isso bem claro ao criar as condições para investigar todo e qualquer delito e malfeito e para levar a julgamento todos os corruptos e os corruptores. Nem sempre antes foi assim no Brasil. Muito pelo contrário. Aqui se costumava varrer a corrupção para baixo do tapete. O principal envolvido nas denúncias, que hoje faz acusações para diminuir a sua pena, foi demitido da Petrobras por mim e foi preso no meu governo. Tudo o que ele disse tem de ser apurado com rigor. Eu sou a primeira a exigir isso. Mas a investigação deve ser feita sem interferência ou manipulação política. A lei não pode ser aplicada ao sabor de circunstâncias eleitorais. Quem está dizendo isso é uma presidenta que nunca compactuou com qualquer tipo de irregularidade. Jamais aparelhamos a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República. Essa é a nossa diferença em relação aos governos tucanos. Nós investigamos, eles escondiam. Quem criou as condições como eu para combater a corrupção
nunca será conivente com ela. Fernando Henrique Cardoso, todos sabem, é o líder do PSDB. E nessa condição simboliza como ninguém o estilo tucano de encarar o Brasil e o brasileiro em geral, principalmente os mais humildes. Quando era presidente, ele chegou a chamar os aposentados de vagabundos. Agora, ao comentar o primeiro turno desta eleição, FHC disse literalmente: não é porque são mais pobres que votam no PT, mas porque são menos informados. Ou seja, para a FHC, os 43.267.668 eleitores de Dilma são ignorantes. Ele não leva em conta outras 3 hipóteses. A candidata Dilma foi a mais votada porque as pessoas sentem que melhoraram de vida no seu governo. B, as pessoas lembram exatamente o que sofreram nas mãos do governo tucano. C, as 2 alternativas estão corretas. Amigos, essa campanha se inicia marcada por um sentimento de enorme tristeza após a tragédia que levou a vida do Eduardo e de 6 dos seus companheiros. Tudo fica pequeno demais quando nos confrontamos com algo tão inesperado. Eduardo e eu nos conhecemos há 30 anos na campanha das diretas. Eu acompanhando meu avô Tancredo Neves e Eduardo o seu Miguel Arraes, já na luta para o Brasil mudar. Construímos ao longo dos anos uma relação de amizade e respeito. Colocar em prática as ideias e os ideais que tínhamos em comum será a melhor forma de celebrar a vida do grande governador, do pai, do marido, do amigo, do brasileiro Eduardo Campos. Minha preocupação qual é, né? Que diz que vão acabar o Bolsa Família, né? Não pode. Eu vim aqui para dizer para a senhora o seguinte, ó, nessa época de campanha sempre tem uma boataria danada, né? Mas eu quero aqui, ó, na sua casa aqui, assumir esse compromisso com a senhora, né, e com o Brasil inteiro. Nós vamos manter o Bolsa Família e vamos ajudar a fazer o Brasil crescer, permitir que as pessoas se qualifiquem cada vez mais, para todo mundo poder sonhar com uma vida um pouco melhor, né? Outra preocupação também que eu tenho muito é com a inflação, né? Ontem eu fui em Manaus fazer compras, né? Quando eu for na outra semana, o que eu comprei essa semana já não vai dar para me comprar mais, porque a inflação sobe todo dia, né? Vou lá, compro o arroz de um preço, quando é de semana eu vou lá, já é outro preço, né? Então eu tenho falado sempre, sabe, dona Brenda, que com inflação é a tolerância zero. Isso é o que mais atrapalha a vida de quem mais precisa, até de quem recebe a bolsa, né? Você recebe a bolsa, vai lá, dá por uma mão e tira pela outra. Eu fui governador, dona Brenda, durante 8 anos lá do estado de Minas Gerais. Se o governo for de gente séria, de gente que sinta no coração, dona Brenda, que se desdobre para ajudar, as coisas vão melhorar. Rapaz, olha essa notícia aqui. O governo tá dizendo que para baixar a inflação, o brasileiro tem que parar de comer carne para começar a comer ovo. Oi, seu Zé. Me dá 1 quilo de carne? Ah, tá aqui, ó. Não, seu Zé, eu quero carne. Ah, mas o governo tá dizendo que a inflação só cai se a senhora parar de comer carne e começar a comer ovo. Então, vai trocar a carne pelo ovo? Eu não. Eu vou trocar de governo. Eles só pensam nos ricos. Eles vão acabar com os programas sociais. Eles são passado. Não vote no Aécio, não vote no Aécio. É assim que o PT quer amedrontar você. Com fofocas e boatos, mentiras. Mas, na verdade, quem tem medo são eles. Medo de perder a eleição, o poder, os privilégios. Medo que se investigue a corrupção na Petrobras ou as obras superfaturadas. Eles é que estão com medo, porque sabem que a mudança já começou. Gota a gota, o atual governo vem destruindo a Petrobras. De escândalo em escândalo, o governo Dilma permitiu que a nossa maior empresa virasse um caso de polícia. E está levando a Petrobras ao fundo do poço. É hora de mudar. Porque disso, o Brasil já está cheio. A mudança é Aécio.